Muito antes de o vampiro mais famoso da literatura nascer nas páginas de Bram Stoker, o verdadeiro príncipe europeu já fazia o nome Drácula ecoar com muito medo, com sangue, por toda a Europa. E seu nome era Vlad III Drácula, ou como se dizia em romeno, Vlad Draculea. Você já ouviu falar nessa pessoa, nessa figura macabra dos anos de 1400? Como estamos no mês do Halloween, o vídeo especial de hoje vai ser sobre essa criatura, essa pessoa, essa figura que ficou aí por séculos e séculos mencionado, principalmente nas histórias de terror, mas também em histórias de guerra, porque o Vlad III Drácula, que esse era o nome dele, não era fácil não, e era um homem que causava arrepios em toda a região por onde ele passava. Então, se você gosta desse conteúdo, eu vou contar a história toda completa hoje aqui nesse vídeo especial, e já vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, que esse mês teremos muitos vídeos em comemoração ao Halloween. Mas como eu ia dizendo, o Vlad III Drácula, antes de ser chamado de monstro, ele foi chamado de guerreiro, tá bom? Antes dele ser lembrado como assassino, ele foi visto como herói. Antes dele ser temido, ele foi apenas um filho, o filho do dragão. Por isso que vem o nome Drácula. Esse título veio do seu pai, o Vlad II Drácula, que fazia parte da Ordem do Dragão, que era uma irmandade de cavaleiros criada em 1408 para proteger a fé cristã e lutar contra os inimigos da igreja. Naquela época, Drácula não tinha nada associado ao assustador, só significava isso: filho do dragão. Mas a história daria um significado completamente diferente ao longo do tempo, principalmente ligado a esse nome. O Vlad nasceu em 1431 na Transilvânia, que é um território cercado por montanhas, névoas e lendas. Era o segundo filho de um nobre da Valáquia, uma região que hoje faz parte da Romênia. E aí, desde pequeno, ele cresceu cercado por guerras e traições, era o ambiente dele ali. E aquela coisa, né? O ambiente molda a gente. E a Europa cristã, ela estava em crise, o poderoso Império Otomano se expandia, crescia cada vez mais, e a ameaça dos invasores turcos se aproximava também. E aí, aos 11 anos, o Vlad e o irmão dele, o Radu, foram entregues como reféns ao Império Otomano, que era uma garantia de lealdade do pai. Então eles tinham que ficar lá para que nada acontecesse. E era uma prática super comum naquela época. E durante alguns anos esses meninos viveram em cativeiro, convivendo com a brutalidade dos inimigos. E foi ali que Vlad aprendeu duas coisas: a crueldade dos homens e o poder do medo. Quando ele voltou para a terra natal, tudo tinha mudado. O seu pai, o Vlad II, ele tinha sido assassinado. O seu irmão mais velho foi enterrado vivo e Vlad jurou vingança. Aí, em 1448, ele assumiu o trono da Valáquia pela primeira vez. Muita coisa ia vir aí pela frente. Mas o reinado dele acabou sendo curto. Ele foi derrubado, exilado e traído. Mas ele ia voltar mais tarde, muito mais frio, muito mais calculista e muito mais impiedoso. Quando ele finalmente retomou o poder, lá por volta de 1456, o príncipe Vlad já não era mais o mesmo garoto que tinha sido refém. Agora ele era conhecido como Vlad Tepes, ou melhor, Vlad o Empalador. Esse nome talvez você já deva conhecer, já ouviu em alguma história de terror pelo menos. E esse nome não foi dado à toa, tá? Porque ele ficou conhecido por punir os inimigos de forma brutal, como decapitar, enforcar, queimar vivos. Nada disso era suficiente para ele. Então ele criou um método, não sei nem se bem que ele criou, né? Mas ele utilizava um método ali que era de uma forma mais cruel e torturadora, que era o empalamento, que é tipo uma estaca de madeira que ela é colocada ali entre as nádegas de uma pessoa e ela vai atravessando o corpo dela até sair
perto dos ombros. E aí, como não atingia nenhum órgão vital, a pessoa ficava lá pendurada por muito tempo tentando sair, se debatendo ali. Geralmente elas ficavam de 24 a 48 horas daquela maneira, até que ela vinha a óbito, e aí vinham os abutres, a carne apodrecia e ficava por lá mesmo, ninguém retirava. Era uma coisa muito cruel, mas na mente do Vlad era também uma forma de governar pelo medo. Durante o reinado dele, ele empalou milhares de pessoas. Os inimigos, os traidores, criminosos e também, às vezes, os inocentes. Mas aí só foi em 1462 que ele ia deixar uma marca definitiva na história dele, que foi um sultão otomano chamado Mehmed II, que foi o mesmo que conquistou a Constantinopla. Ele reuniu cerca de 90 mil soldados para invadir a Valáquia e capturar o príncipe rebelde. Mas quando ele chegou lá com todo o exército, tinha uma surpresa. O que ele acabou encontrando foi o que nenhum homem poderia explicar. Seria algo muito inesquecível na vida de todos eles. Diante deles, num campo em que se estendia ali por mais de 1 quilômetro, tinha cerca de 20 a 25 mil corpos empalados. Era um mar de estacas, cada um com o corpo apodrecendo sob o sol. O cheiro da morte enchia o ar. As aves de rapina circulavam sobre as cabeças mutiladas. E o calor fazia com que os corpos inchassem até explodirem. E no centro de tudo tinha o quê? O trono de Vlad. E o campo dos empalados ficou conhecido como Bosque da Morte. O impacto psicológico foi devastador. O exército turco recuou em pânico e por um tempo o nome do Vlad foi suficiente para parar exércitos inteiros. Mas a crueldade não se limitava no campo de batalha. Teve uma vez que ele estava irritado com alguns embaixadores italianos que se recusaram a tirar o chapéu diante dele ali, e aí ele mandou os soldados dele pegar o chapéu e martelar ali, pregar o chapéu na cabeça desses caras. Olha só que absurdo, que loucura. Teve uma outra ocasião que ele decidiu fazer um banquete para os pobres, também para os doentes e para uns idosos ali da cidade, da vizinhança, e era como se fosse uma festa, um banquete num lugar, né, fechado, e aí ele liberou a comida para todo mundo, chamou todos eles, e aí fechou o lugar e incendiou todo mundo. E segundo ele, aquilo era para eliminar os inúteis da cidade. Bonzinho ele, né? Para você ver coisas assim que às vezes a gente pensa que é só em filme de terror. Ele usava o medo como arma. Ele mandava espalhar doenças entre os inimigos. Ele sacrificava animais para deixar eles sem alimento, e aí enviava os soldados doentes para contaminar os exércitos turcos. E para ele nada era proibido em nome da vitória. Mesmo com tanta brutalidade, muitos consideravam ele como um herói, o homem que impediu os otomanos de dominar a Europa Oriental, a fronteira da cristandade. E assim, todos esses crimes naquela época era uma coisa quase que comum, né? Só que ele levava para um lado mais sádico, mais profundo ainda, quando a gente acha que não tem como ser mais profundo, mais obscuro todo esse tipo de massacre. Mas o irmão dele não ficava muito longe disso. Por exemplo, o primo irmão dele, o Estevam o Grande, ele chegou a fazer isso. Ele empalou em diagonal milhares de prisioneiros turcos lá por volta de 1700 e acabou sendo canonizado pela Igreja Ortodoxa Romena em 1992, tá? Você não sabia disso não? Mas a escala da matança organizada por Vlad, uma década antes, foi tão marcante mesmo para os padrões da época, que lhe garantiu um lugar permanente na história. Então o Vlad acabou passando na frente aí desse primo irmão dele. Mas não para por aí. O tempo acabou transformando o Vlad num ser muito mais sombrio, muito mais perigoso e assombroso para aquela época. Os relatos das atrocidades que ele fazia se espalhavam por toda a Europa. E panfletos impressos descreviam o príncipe bebendo sangue, comendo ao lado dos empalados, mergulhando pão no sangue das vítimas. Umas cenas grotescas, sabe? Que logo alimentaram a sua lenda. E foi dessa lenda que nasceu o mito do vampiro Drácula. Aí, séculos depois, o Bram Stoker acabou se mergulhando aí em uns textos, umas histórias que envolvia o Vlad, arquivos sobre ele, e acabou inspirando naquele nome, naquela reputação, para criar o Conde Sedutor e Imortal que a gente conhece hoje.
Nos cadernos de anotações do Stoker, tinha menções do Drácula e as terras da Transilvânia, mas nunca foi uma confirmação direta de que o personagem fosse baseado no verdadeiro Vlad. Ainda assim, tem semelhanças que a gente não tem como negar. O Vlad morreu em 1476, provavelmente em uma batalha, traído e cercado por inimigos, e a sua cabeça foi cortada e levada para Constantinopla como um troféu de guerra, e dizem que o seu corpo foi enterrado no mosteiro de Snagov, perto de Bucareste. E ninguém sabe até hoje onde é que está esse corpo do Vlad. Mas uma coisa é certa, vamos combinar, a lenda dele nunca morreu. Afinal, mais de 500 anos aí envolvendo essa história. Para uns ele foi um herói nacional que lutou, protegeu o povo. Para outros ele foi um monstro, um sanguinário, um psicopata que encontrou o prazer na dor e na morte. E talvez seja justamente isso que fez o Vlad de uma figura tão fascinante. Um homem dividido entre o herói e o demônio. Entre o príncipe e o vampiro. Agora quero saber de você, se você acredita nessa história, se você já ouviu falar, se você acha que foi assim mesmo. A história ela vai se reformulando, né? Esses são dados que eu trouxe de pesquisas que eu fiz em alguns sites e tem algumas partes que são contadas de uma maneira ou de outra. Se você souber mais informações, comenta aqui embaixo. Quero saber de você o que você achou dessa história, se você sabia dessa inspiração do Bram Stoker, embora não tenha provas tão consistentes assim. Eu acredito que o Bram Stoker se inspirou sim. O vampiro do Bram Stoker ficou melhor, ficou um cara menos pior, pelo menos nas histórias que a gente acompanhou, que a gente leu, né, que eu li no livro. Ele foi um cara menos carrasco, menos brutal como o Vlad verdadeiro. Agora, diz pra mim se você gostou do vídeo. Se você gostou, posso trazer mais vídeos de curiosidades assim, já que a gente tá no mês do Halloween. É só você comentar aqui, coloca nos comentários que a gente continua conversando, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!